antes de mais nada, eu queria comecei a falar com vocês, mas não apresentei aqui, né, como eu fiz essas duas pirâmides, tá? Então, vocês obviamente estão vendo aí pela imagem, né, que eu peguei canudos, tem aqui esses canudos verdes aqui em casa, tá? E não usei ele do tamanho que tinha. Eu cortei exatamente em 20 centímetros cada canudinho desse aqui. Então, todos esses canudos que vocês estão vendo para formar essas duas pirâmides, eu cortei exatamente na mesma medida, 20 centímetros, tá? Para colocar aqui duas pirâmides com características bem especiais, se é que a gente pode falar assim. E já eu vou falar sobre eles. Peguei também aqui, ó, no caso, para essa pirâmide aqui, eu utilizei 3, né? Mais 3 embaixo, 6. Então, 6 canudinhos, tá? E para essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo, 8. Utilizei 8 canudinhos para formar essa pirâmide. Então vejam, como eu falei anteriormente, esses canudinhos aqui, eles estão representando as arestas, tá? No caso, essas arestas aqui, que estão em pezinha, são as arestas das faces, tá? E essas arestas que estão na base, esses canudos que estão na base, são o polígono da base, como eu já falei, são arestas da base. E, por analogia, aqui da mesma forma na outra pirâmide. O canudinho, peguei crochê, aqui, essa linha de crochê, que minha esposa faz, tá? Então, peguei essa linhazinha aqui do crochê e fui passando por dentro do canudo. E você inicialmente dá um nozinho para firmar a base e depois você termina com outro nozinho para firmar a estrutura toda. Depois aí, se alguém se interessar, eu posso fazer um vídeo mostrando como eu fiz essas duas pirâmides. Tranquilo? Então, só utilizando basicamente canudo e a linha de crochê. E vocês, assim, quem se interessar, pode formar outras pirâmides, outros tipos também. E aí nos exercícios você pode, até para visualizar, quem tiver interessado, não vou obrigar ninguém a fazer isso, mas isso com certeza pode dar uma ajudada, tá? Para você visualizar. Depois, com o tempo, com a prática, você obviamente não vai fazer uma prova levando as figuras geométricas aí, os sólidos geométricos. Tranquilo? Bom, basicamente eu fiz isso. E usei, obviamente, uma trena aí para fazer as medições. Tá certo, pessoal? E agora eu quero falar com vocês sobre classificação, a classificação das pirâmides. Primeira coisa que eu vou falar antes de iniciar essa parte é o seguinte: vocês têm que entender que o número de arestas da base, veja, aqui, quem é a nossa base aqui? É um quadrado, tá? Então, eu tenho quantas arestas da base no quadrado? Obviamente, eu tenho 4. 1, 2, 3, 4, tá? Então, o número de arestas da base na pirâmide é exatamente igual ao número de faces. Então, se aqui a base é quadrada, eu tenho 4 faces, que são as faces laterais. Então, eu tenho 1, 2, 3 aqui e 4. Né? Como eu fiz anteriormente, dei aquele giro lá para a gente observar essas faces. Então, as faces na pirâmide são faces que vão ser sempre triângulos. Tá? Sempre vão ser triângulos. Nessa aqui, ó, eu tenho quantas arestas da base? Eu tenho 3, porque a base é um triângulo. E aí eu vou ter 3 faces. 1, 2 e 3. Tá certo? Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Bom, como aqui a base é um quadrado, a gente vai ter uma pirâmide quadrangular. Que poderia, nesse caso aqui é um quadrado, tá, gente? Porque como eu falei,
eu construí, todos esses canudinhos têm 20 centímetros na sua medida. Então o que acontece? Mas poderia ser uma pirâmide com um quadrilátero. Um quadrilátero, né? Que um polígono de 4 lados, que necessariamente seus lados não têm, todos os seus lados não têm a mesma medida. Aqui é exatamente um quadrado. Todos os lados do quadrado, e agora, só para a gente corrigir esse ato falho, todas as arestas da base, que não fala mais lados agora, que está num sólido geométrico, então todas as arestas da base têm a mesma medida, aqui também. Tá? Mas assim, o que vocês têm que saber é que a pirâmide é quadrangular, porque, obviamente, a base é um quadrilátero. Tá? E nesse caso aqui específico, um quadrado. Aqui a pirâmide, já que a base é um triângulo, a pirâmide vai ser triangular, porque na base eu tenho um triângulo. E nesse caso aqui, o triângulo é equilátero, tá? Porque todos os seus lados, todas as suas arestas da base aí, que é o triângulo, tem a mesma medida, e aí eu tenho esse triângulo equilátero que forma a base dessa pirâmide. Tá? Mas aí uma pirâmide triangular. Aí o outro conceito que vocês têm que saber é o seguinte, é o conceito de que a pirâmide, nesses nossos exemplos aqui, é quadrangular, que a pirâmide é triangular. Mas tem outro termozinho que a gente pode colocar no final, que é a palavrinha regular. E quando é que uma pirâmide vai ser regular? Uma pirâmide vai ser regular quando o polígono da base, como nesse nosso exemplo aqui, nesses dois exemplos, todas as suas arestas são congruentes, ou seja, todas as suas arestas têm a mesma medida. Então aqui ó, eu tenho um quadrado, como eu adiantei, aqui é 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Então o polígono é regular, porque todas as suas medidas das suas arestas aqui são congruentes. Tá? Isso é a primeira informação. Aqui no caso, o polígono da base é um triângulo equilátero, né? Todas as medidas das arestas do polígono da base, que é o triângulo equilátero, obviamente tem a mesma medida. Isso é a primeira situação para a gente chamar de regular. O que é que falta para a gente chamar, principalmente aqui no caso desses nossos dois exemplos, o que é que falta para a gente chamar essa pirâmide de regular? É a projeção. Vou pegar de novo aqui um outro canudo, tá certo? A projeção do vértice, projeção ortogonal do vértice da pirâmide aqui. A gente sabe que tem outros vértices, mas esse vértice é especial porque está no outro plano, que difere do plano da base. Então, quando eu faço essa projeção ortogonal, então aqui ó, eu tenho um ângulo reto, está formando um ângulo reto. Quando eu faço a projeção ortogonal do vértice, que ele vem, tá nesse segmento, que forma um ângulo reto, quando ele toca essa base, ela toca exatamente no centro da figura, ou seja, no centro do polígono da base. Tá? Então isso caracteriza, é mais uma situação para caracterizar que a gente vai chamar a pirâmide regular. Tranquilo? Então, pirâmide regular tem duas informações. O polígono da base, todas as suas arestas têm que ter a mesma medida. E a segunda condição, para caracterizar de vez que a pirâmide é regular, é que a projeção ortogonal do vértice, né, como eu mostrei anteriormente, ela ortogonal é porque vai fazer um ângulo reto, esse segmento aqui, da altura da pirâmide. Então, eu estou projetando o vérticezinho da pirâmide e ela, por ser regular, vai coincidir exatamente no centro da figura. Tranquilo? Aí, assim, quem seria o centro da figura aqui? Como é que você acha o centro dessa pirâmide, da figura? Como é que você acha o centro do polígono da base aqui dessa pirâmide, que no caso é o nosso quadrado? É o encontro das diagonais do quadrado. O encontro das diagonais desse quadrado, que forma a base dessa pirâmide, eu acho o centro dessa figura
dessa base, que é o quadrado, e que coincide exatamente com a projeção ortogonal do vértice, como eu já mostrei anteriormente. E aí essa pirâmide, além de ser quadrangular, nesse nosso exemplo aqui, ela é quadrangular regular. Tranquilo? E para não deixar de falar no nosso outro exemplo aqui, vou trazer para cá, a gente se debruçar mais aqui sobre esse nosso exemplo. Vejam que, como eu falei para vocês, aqui eu tenho todas as medidas, né, das arestas, tem o mesmo valor, 20 centímetros, né, que eu cortei os canudinhos para formar essa pirâmide. Então, aqui na base, como é um triângulo, tá? E tem a mesma medida, então aqui é um triângulo equilátero. Tranquilo? Bom, como todos têm a mesma medida, aqui também eu vou ter um triângulo equilátero, porque aqui mede 20, isso na face. Aqui 20, aqui 20. Aqui 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Se eu girar essa aqui, para vocês, também a mesma situação. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Ou seja, eu tenho aqui essa figura, na verdade, primeiro, vamos tentar identificar. Ela é uma pirâmide triangular, obviamente, como eu já falei, mas será que ela é uma pirâmide triangular regular? Então, se ela for regular, primeira coisa, a base, o polígono, tem que ser um polígono regular. E realmente é, que a gente já sabe que é um triângulo equilátero. Eu estrategicamente quis construir essa pirâmide com a base um triângulo equilátero. E aí, no caso, a projeção, tá, do vértice aqui da pirâmide, projeção ortogonal, vai tocar exatamente no centro dessa figura, no centro da base. Tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, eu tenho também, além da pirâmide ser triangular, ela é regular. Tá? Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, a gente tem um outro nomezinho para dar para essa pirâmide aqui que eu estou mostrando a vocês. Ela tem uma face, duas faces, três faces, são as três faces laterais, como eu já falei. O número de arestas do polígono da base dá o número de faces laterais, mais a face da base. Então eu tenho aqui 4 faces. Tá? E todas as faces são triângulos equiláteros, porque eu estrategicamente quis construir essa figura. E quando isso ocorre, quando eu tenho as 4 faces que são triângulos equiláteros, eu tenho uma pirâmide que eu vou chamar de tetraedro. Bom, o que seria um tetraedro? O tetraedro, na verdade, esse edro quer dizer face. Então, tetra, 4. Eu tenho 4 faces. E 4 faces da mesma figura. Então, qual é a figura aqui? Só triângulos. Todas as faces são triângulos. Nesse caso aqui, como os triângulos são equiláteros, eu tenho um tetraedro regular. Tranquilo? Então eu posso ter um tetraedro, que são todas as faces são triângulos, 4 no caso, né? 4 faces são triângulos, mas nesse caso particular aqui, além das 4 faces serem triângulos, são triângulos equiláteros. Tá? E então aqui eu tenho o tetraedro regular. Tranquilo? Bom, e aí, nesse caso, no tetraedro, a projeção ortogonal do vértice desse tetraedro, ele coincide com o centro no caso aqui, a base um triângulo equilátero, né? Então, coincide exatamente no centro
dessa base, no centro desse triângulo equilátero. E aí a gente pergunta, caramba, como é que a gente acha o centro desse triângulo equilátero? Bom, o centro de qualquer triângulo a gente vai construir para achar ele é o encontro das três medianas, que é chamado de barra-centro. Bom, isso vocês já viram alguma vez na vida aí, tá? Mas depois eu vou mostrar, fazer um videozinho aí e a gente vê melhor isso que eu estou falando. Tranquilo? Então, o encontro das três medianas, o que é mediana, é partindo do vértice do triângulo e tocando, no caso aqui, né, a aresta oposta ao vértice, exatamente na metade dela. Tá? Quando você faz isso para as três, porque eu tenho um triângulo, faz as três medianas, o encontro se chama barra-centro e ele é o centro do triângulo equilátero. Tá? Ele está a 2/3 da medida da mediana quando você se afasta do vértice. Mas depois a gente vê melhor essa situação. É só para vocês saberem como é que a gente acha esse ponto, o centro do triângulo equilátero. Porque no tetraedro, a projeção do vértice coincide exatamente com o centro do polígono da base aqui, que na verdade é o triângulo equilátero. E aí, como eu tenho um triângulo equilátero na base, é uma pirâmide irregular, mas, como eu falei para vocês, a gente agora não vai chamar esse mais de pirâmide regular, ou pirâmide triangular regular, que a base é um triângulo. A gente chama ele, que é um caso particular, porque como eu construí ele com todas as arestas de mesma medida, na verdade aqui ele tem 4 faces, todas as faces triangulares, e são triângulos equiláteros. Tranquilo? Então, na verdade, é o tetraedro, só que regular. Tá? Bom, outra coisa importantíssima para vocês saberem. No caso, vamos voltar aqui com essa aqui. Quando eu tiver uma pirâmide regular, que todas as arestas da base têm a mesma medida, tá? E a projeção do vértice coincidir, a projeção ortogonal, já cansei de falar sobre isso, coincidir com o centro da figura, com o centro da base, o que é que vai aparecer nas faces laterais? Vai aparecer exatamente triângulos isósceles, tá? O que são triângulos isósceles? Triângulos isósceles, eles têm dois dos seus lados têm a mesma medida. Então, quando você olhar essa face aqui, está de frente aí para vocês. Então, como aqui é uma pirâmide que eu já construí, né, com as mesmas medidas nas suas arestas, tanto da base como a das faces laterais. Nesse caso aqui é 20, aqui é 20 e aqui é 20. Aqui é um triângulo equilátero. Tá? Então, todos os triângulos aqui, todas as faces são triângulos equiláteros. Mas a pirâmide irregular não é obrigatório ter triângulos equiláteros. Tranquilo? Os triângulos têm que ser necessariamente isósceles.